Obrigada. E para encerrar a nossa manhã, nós temos agora, né, a médica doutora Suzana e a fonoaudióloga Francine, que vão fazer um bate-papo sobre mitos e verdades da amamentação. Bom, acho que um dos primeiros mitos a gente acabou de conversar, né? Precisa desmamar para ir para a creche. E o que a gente pensou em fazer aqui com vocês? A gente tem algumas frases que a gente escuta, né, em vários locais, tanto nos consultórios como no nosso dia a dia, em relação ao aleitamento. E a gente pensou em ir falando dessas frases e vendo com vocês se são mitos ou verdades. Temos umas plaquinhas aqui. Vamos passar para lá. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E a gente espera que todos os profissionais possam colaborar também com a gente, né, nos comentários aqui. Algumas coisas já foram discutidas, já foram faladas, mas vamos lá. Queres começar, Fran? Eu vou ler as afirmações e depois vocês levantem a plaquinha, tá? Primeira. É possível amamentar 2 filhos de idades diferentes ao mesmo tempo? Muito bem, verdade, é possível. Muito possível. Eu vou lendo as próximas, qualquer coisa vocês peçam para repetir, tá? Bebês prematuros ou que nasceram com baixo peso não devem mamar no peito. Olha, a gente está muito em sintonia, muito bem. O pessoal está indo bem. Comentário dessa questão dos prematuros, né? Pensando um pouquinho no que tu falasse antes do desenvolvimento, né? O prematuro, ou qualquer criança, na verdade, para mamar, ela precisa coordenar a sucção, a deglutição e a respiração. E isso começa a acontecer em torno de 31 semanas, mais ou menos, na maioria das crianças. Algumas um pouco antes, algumas um pouco depois. Então, a gente tem ali uma primeira noção, quando nasce antes do tempo, de que pode ser um problema, né? E tem várias coisas que podem ser feitas para minimizar esse problema. Questão de posicionamento, a questão da sucção nutritiva, de várias coisas que podem acontecer aí. E, lembrando um pouquinho do que a Raquel falou também, né, de que o leite materno é vivo, o leite do prematuro, de uma mãe de prematuro, tem uma composição especial que vai ajudar no desenvolvimento desse prematuro, né? Ele nasceu antes do tempo, ele tem muito mais coisa não formada ainda completamente do que uma criança que nasceu a termo, e esse leite vai ajudar em toda esse desenvolvimento dessa criança. Então, por isso, é mais importante ainda a gente pensar numa alimentação do prematuro. E trago também, né, algo pensando nos mitos que a gente ouve, que muitos profissionais que trabalham numa UTI, às vezes usam frases bem complexas e bem desafiadoras. Pensando nessa questão da amamentação e do momento de vida que essa família está vivendo. Então, muitos têm a coragem de dizer: nossa, mas você está tentando amamentar, mas agradece pela vida do teu filho. Então, assim, quando eu ouvi isso, para mim foi bem pesado. A minha filha não nasceu prematura, não foi isso, mas de colegas em alguns eventos dizendo que a amamentação parece ser um objeto de luxo na UTI neonatal. E que deveria ser exatamente o contrário, né? Diante de tudo que a Suzana está trazendo. Então, aquele bebê prematuro, mais do que nunca, precisa desse processo do aleitamento. E jamais achar que é um objeto de luxo. Jamais achar que ela só tem que agradecer a vida daquele bebê. Muito pelo contrário. Por ele ter conseguido passar por todo esse desafio, ela também conseguir. Então, a importância dos profissionais de saúde, dessa UTI, também está alinhados nesse acolhimento, nesse envolvimento de palavras, porque nós, profissionais de saúde, temos, às vezes, falas muito cruéis. Então, eu até brinco, se não sabe o que falar, não fala. É melhor não falar. Eu escutei uma vez, Raquel, de uma mãe de prematuro. Ela
disse que o choque maior quando ela estava chegando na UTI para ver o filho, né, eram os cartazes na parede que diziam: amamentar é um ato de amor. E ela não estava conseguindo amamentar o filho ainda, porque era um prematuro extremo, não tinha, né, todas as implicações da prematuridade em respirador e tal, ainda não estava conseguindo amamentar. E ela dizia: então ali parece que eu não amo meu filho porque eu não estou amamentando. Quanto uma coisinha, né, uma frase minúscula que a gente diz, né, a gente está pensando em incentivar, como pode para algumas pessoas ser realmente uma carga muito grande. E o quanto ela precisava de ajuda, né? Porque ela, com certeza, teria, às vezes, com orientação, conseguido manter. E eu tenho uma experiência pessoal que o meu enteado, ele é prematuro, ele nasceu de 28 semanas e ele amamentou até 4 anos. Então, ele a gente tem muito orgulho de falar isso dele, né? Porque, realmente, assim, ele tinha... passou por todas as situações, ele conseguiu... inicialmente, ela precisou fazer as ordenhas, porque com 28 semanas ele precisou ter esse preparo de organização entre sucção, deglutição e respiração. E, num momento de pele a pele ali, de repente, ele virou e abocanhou e ficou. A pediatra levou um susto e disse: não, mas eu acho que ele não vai conseguir, ele vai desaturar e tal. E a mãe também ficou meio assustada e foi. E ali, daquele momento, até a neonatologista, ela brincava na época dizendo que... Isso eles contam, né? Que nem ela acreditou que ele foi tão sucesso, assim, e até para ela foi importante aquele momento, porque também caiu um mito para ela. Que, às vezes, não depende só totalmente desse processo de sucção, deglutição. Lógico que é fundamental, sim, né? De forma alguma tirando isso, mas o quanto também tem... E que não é só a idade gestacional, né, com que a criança nasce, que vai determinar isso. Exato. Tem outros fatores aí, outras coisas que a gente pode trabalhar também. Queria falar alguma coisa? Não, é sobre o comentário das pessoas que trabalham, né, para a própria mãe que está ali amamentando, que você comentou, mas entre eles também, entre os funcionários, como se as pessoas fossem invisíveis ali, ou surdas, não ouvem, e isso aí tem muito comentário que deve incomodar muito. Eu passei por isso toda a sabe? Então, por isso que eu estou fazendo este comentário, pegando o gancho dela agora, e sobre o que você falou, né, de certos comentários, as pessoas têm que ter noção de que os outros que estão por perto estão ouvindo também certos comentários que às vezes não são desejáveis. Só complementando, desculpa, a Raquel, né, eu acho que essa questão ali do bebê ter tido a oportunidade de ficar aqui no peito, ou pertinho, que deve ter sido o canguru, né? Que antes também não se tinha essa oportunidade. O bebê que ia para a UTI, ele não podia sair da incubadora. E eu acho que o método canguru, ele veio trazer uma coisa assim maravilhosa, que permite que esse bebezinho, desde que, né, tirado as condições médicas, ele tenha a permissão para sair da incubadora, que a mãe possa ficar lá, né, acalentando, e isso com certeza fez com que ele, né, o cheirinho, né? Tudo, aquele estímulo, né, intencional não, não é intencional, inato, né, fizesse com que ele tentasse. E deu certo, né? Então, essa também foi uma grande vantagem, né, com a implementação do método do canguru para o próprio aleitamento. Eu queria só fazer uma colocação, que vocês estavam falando sobre essa empatia, né? Tanto de frases como dos profissionais. Talvez eu esteja errada, mas é a minha opinião pessoal, tá? No caso do meu neto, quando ele nasceu, ele ficou um dia inteiro sem mamar. Na maternidade, né? E quando eu cheguei, eu disse assim, não, já vai fazer 24 horas e não mamou. Como que não mamou? Não, alguns bebês são mais dorminhocos. Eu disse assim, não,
Isso não pode. Você tem que estimular, tem que botar, tem que fazer ele acordar e tem que fazer tudo. Então, eu achei uma falha bem grande da maternidade ali, assim. Então, isso precisa ser orientado para os profissionais que estão ali, né, cuidando, os enfermeiros que estão por ali, né, todo mundo que está por ali. E, às vezes, é isso que faz não estimular a amamentação também, porque ele não teve aquele estímulo imediato ali logo depois que nasceu, ou, enfim, nas primeiras 24 horas, né? Ele precisa desse estímulo para querer mais também, né? E como tudo na vida, tudo que a gente vai fazendo sempre, né? A gente vai querendo. Então, foi uma coisa assim que é uma coisa que tem que ser bem divulgada, né? Vocês que estão nessa área aí, e muitas vezes as pessoas não têm orientação. São ignorantes nesse sentido e acabam não fazendo, né? A importância da gente estar sempre falando, reorientando, fazendo, porque a rotatividade é muito grande e as coisas vão se perdendo se a gente não tem esse cuidado. Vou para a próxima. Bebê que mama no peito não precisa beber água. E eu queria, de repente, até te ouvir falando alguma coisa sobre isso, aquela de, mas dá um chazinho. Essa eu vou dizer que é parcialmente verdade, parcialmente mito, que depende da idade do bebê. Sim. Acho que são duas questões, né? Isso. Tem isso, né, da idade, mas também faltou o exclusivo. Né, o aleitamento materno exclusivo, porque se não está em aleitamento materno exclusivo, daí sim tem essa necessidade. Foi de propósito. Essas pegadinhas. Eu acho aí também algumas considerações, né? Por isso que eu até fiquei na dúvida, assim, porque eu passei por essa experiência. A Vitória, né? Ela tinha aleitamento exclusivo, né? Só que ela tinha um intestino preguiçoso, preso. E eu tive que entrar para não entrar com remédio, essas coisas tudo, o pediatra orientou a fazer aquela aguinha com ameixa seca, né? E aí ela tinha que tomar todos os dias um pouquinho dessa... para ver como cada caso é um caso, né? Então, a orientação na época foi essa. A recomendação atual é que não se forneça água de ameixa para o bebê. A gente trabalha com a alimentação da mãe, que vai refletir no ritmo intestinal do bebê. E outras coisas que a gente pode fazer com o bebê também. Eu tenho intestino preguiçoso, sempre tratei, mas na hora ali, alguém perguntou? Não. Ele falou, dá aguinha de ameixa. E a gente quer resolver, né? Quer resolver. E eu comecei a dar, e assim, não funcionou, tanto que ela teve que fazer depois, mais tarde, um tratamento para educar o intestino, que nem eu precisei fazer, porque era uma questão aí que ela puxou de mim, né? O aleitamento... Obrigada. Exclusivo, não precisa de amamentar, mas aí tem muitas pessoas mais antigas que acreditam, por exemplo, mãe, sogra ou tia que está por perto e fica insistindo, dá uma aguinha, né? Então, a mãe tem que ser bem firme nesse ponto e saber que não há necessidade, dependendo da idade, claro, né? Se é exclusivamente aleitamento materno, não tem outra alimentação junto, eu acho que isso é verdade. Eu costumo dizer para as mães, né, das crianças que eu atendo, que ponham a culpa em mim. Digo, a pediatra é chata, ela não deixa. Que realmente é uma questão muito difícil lidar com as opiniões dos outros, com essa rede toda que está junto. A gente não está lá o tempo todo junto com a família e ela está sofrendo todo esse bombardeio, né, de crenças, informações, mitos da internet, de várias coisas que ela vai escutando, de vizinha que fez, da colega que fez assim, assado e tal. Então, sim, isso é bem importante. E é bem isso, porque dependendo da situação, você vai se agarrar no que tiver. Né? Bem, né? O pediatra recomendou que desse água com ameixa. Bem docinho, né? Deve ter amado. A Nutri surta, mas enfim. Culpa do pediatra. Né? Culpa do pediatra.
Mas há 30 e quantos anos atrás? Essa 28. 28. Tá desculpada. Tá desculpada. Mas é importante... Quando eu tive o meu incidente, a minha avó ainda era viva, né? E ela falava que antes de ter fórmula, eles colocavam leite condensado na mamadeira da criança. Você imagina? Há 70 anos atrás, entendeu? Ela dizia, não, eu fazia isso com seu tio, imagina. Menino aí passando fome. E eu, tá bom. E isso que a gente já está, o nosso mental já trabalha bastante, né? A nossa saúde mental vai cada vez piorando com essas informações que vêm de fora, né? Mas na minha época era ótimo, na minha época dava tudo certo. Mas essa do chazinho é bem comum, tá? Tanto, claro, a questão da água, mas o chá, acho que ainda mais do que a água, tá? Porque a água até deixa passar, mas o chazinho, principalmente... tá com cólica, faz um chazinho. Não tá dormindo bem, um chazinho para... Né? E eu acho que o importante, assim, dessa afirmação e da pegadinha mesmo é de a gente falar que o leite materno é completo. Até ali os 6 meses, se é exclusivo mesmo, tem tudo, inclusive a água, né, que o bebê precisa, tem ali no leite. Então, que não precisa dessa questão nem do chá, nem da água. Eu ia até perguntar, que surgiu, né? De repente alguém pode ter essa dúvida. Por que não precisa? Que é uma questão que realmente o leite materno tem tudo, ou é uma questão que a maioria das pessoas que complementa com água, dá na mamadeira? Tem a questão da composição do leite materno, a questão da qualidade, do tipo das proteínas que estão ali, que vão ser suficientes a quantidade de líquido que ele tem para essa criança. E outros tipos de alimentação vai ter essa modificação, e aí talvez seja preciso realmente a gente complementar de outras formas. Eu acho que é só a gente pensar, né? Por exemplo, se a criança não recebe água, teoricamente ela estaria desidratada, né? E a gente vai ver aquele bebê com aquela pele maravilhosa, né? Então tem essas coisas para a gente se atentar, né? E é importante realmente, né, de a gente ser firme, né, enquanto mãe, enquanto profissional também, né, de dizer que talvez tenha aqui ainda alguma afirmação, mas a importância de fazer o esvaziamento do seio, né? Que tem as partes do leite, no início a gente dá mais gordura e até o final, quando esvaziou todo o seio, tu conseguiu dar todas essas etapas de nutrientes, né? Eu acredito que seja muito mais uma visão de nutricionista mesmo para explicar com mais propriedade essa questão, mas da importância de esvaziar todo o peito para que a gente consiga dar todo o nutriente para o bebê. Pois então, acho que eu vou ter que voltar para o primeiro mito lá, que eu fiquei... Vamos voltar. A questão de ser amamentado com faixas etárias diferentes, tá? Eu só fiquei na dúvida em relação ali no caso, o primeiro leite, tá? Que seria ali a questão do colostro e tal. Vai ter alguma diferenciação? Porque a gente sabe que realmente essa oferta, né, nas primeiras horas de vida ali dessa criança, né? Se a gente for ver a questão ali das imunoglobulinas, enfim, né, que vão ser ofertadas naquele momento, se vai ter, né, alguma diferenciação. Eu acredito que a criança que for maior vai se beneficiar, né? Mas eu só queria entender essa questão da produção, assim, consegue diferenciar dessa... Do bebê em faixas etárias diferentes, recebendo? Isso. Quer falar ou queres que eu fale? Bom, a composição do leite durante a gestação vai modificando. Ele modifica, inclusive, o sabor. Tem algumas crianças, ele fica mais salgado, digamos assim. Algumas crianças mais velhas deixam de amamentar por causa dessa modificação do sabor. Tá? E ele vai a composição sendo alterada para o bebê que está vindo, né, para o mais novinho. E a gente recomenda, se vai fazer essa amamentação para mais de uma idade, priorizar o bebezinho menor para depois dar para o bebê maior. E na prática, assim, eu vejo que eles ficam vários dias. O mais velho, ele realmente não gosta. Pela composição do leite, ele é mais viscoso, ele tem mais proteínas e anti-imunoglobulina.
Então, ele, na prática, muitas vezes ele fica com nojo. Ele diz, ui, mamãe, não gostei. A experiência que eu tive no tandem. E daí, depois, quando começa a vir o leite ali mais maduro, ele volta realmente a querer ter o interesse novamente, né? E complementando o que a Fran falou, os estudos mais atuais até falam de a gente não conseguir realmente esvaziar totalmente a mama. Que a mama é como se fosse uma fábrica. Então, ela está constantemente produzindo. E o que antigamente às vezes falava do leite anterior, do leite posterior, hoje já se sabe que a partir do ato inicial da sucção, o leite já vai modificando. Então, ele já vai vindo com a quantidade necessária ali ao longo de toda a mamada. Então, muitas vezes a gente não precisa, vou ter que esvaziar um seio para ter todos os nutrientes para depois ir para o outro. Então, até o fato de ofertar os 2 seios para uma saúde, até para a saúde da mulher. Então, para a gente evitar um fator de inibição, por exemplo, da produção do leite, a gente tem orientado que ofereça os 2 peitos na mesma mamada para não ter a glândula... O nosso corpo é muito perfeito, né? Então, aonde tem a glândula na produção de leite, ele não quer romper. Então, a gente começa a ter fator de inibição. E para não ter esse fator de inibição correndo no organismo, é indicado a gente oferecer, porque daí o nosso cérebro não vai conseguir mandar, é a mama direita que não está sendo amamentada, então eu vou mandar fator de inibição só para a mama direita. Então, ofertar as 2 mamas realmente é interessante nesse processo desse novo olhar e de conseguir fazer esses estudos, porque são estudos difíceis de fazer, né? Pegar microscópio, olhar, analisar o percentual de gordura, de lipídio, enfim. Então, eu vou lançar mais uma frase aqui, pegando esse gancho da Raquel. O bebê deve mamar 20 minutos em cada peito. Mito ou verdade? Agora, com a atualização da Raquel, verdade. A gente não deve, na verdade, né, limitar o tempo de mamada em cada peito. Tem muitas pegadinhas. Tem inclusive, aplicativos. Quando eu amamentei, era orientado 10 minutos em cada seio. Depois eu não me atualizei, porque os meus já são adultos. Num prato de comida. A gente pode comer o mesmo prato de comida em 5 minutos e pode levar 1 hora para comer o mesmo prato. Né? Então, a gente não deve pensar só no tempo. É aquela coisa, a regra. Mas existem as exceções. Mas para ter um parâmetro para a pessoa poder... Porque tem gente que é muito metódica. Precisa de um parâmetro para dizer assim, isso é saudável, esse tempo é saudável, esse tempo não é. Porque eu assim, talvez seja muito metódico, não, mas eu precisava ter uma referência. Eu precisava ter uma referência. Nem sempre aquilo era feito exatamente como né? Mas essa referência eu tinha que ter, porque se eu, por exemplo, assim, dei 5 minutos, já tirei, vou para o outro, mas e aí? Será que alimentou o suficiente ou não? Então, para ter um parâmetro. E isso serve nos estudos que são feitos, né? Para ter uma ideia do que é a regra, mas existem as exceções. Eu gosto sempre de trazer que a amamentação ela é quali quanti, já que estamos em profissionais de saúde, né? Então, ela tem que ser, às vezes, dado uma noção de tempo para organização, mas ela tem que ter a qualidade. Qual que é a qualidade? Uma sucção efetiva. Então, a gente tem que garantir que teve uma deglutição. Então, não adianta um bebê estar 1 hora no peito fazendo sucção não nutritiva. Então, como que ele está fazendo essa sucção? A gente consegue ver o movimento dele de deglutição? Ou ele só está ali numa mamadinha curta? Então, e por isso que muitas vezes a nossa consulta, quando vai fazer uma avaliação da amamentação, leva tanto tempo. Porque eu não posso simplesmente avaliar e analisar o início da mamada. Até porque muitas vezes o problema não está no início da mamada. No início da mamada a mãe está atenta, o bebê está bem acordado, então todo mundo está com fome, está tudo indo bem. Deu 5 minutos, o bebê começou. Só abre e fecha a boca, abre e fecha a boca. Então, cadê o estímulo? Cadê a sucção daquele bebê ali, né? Lógico, envolve vários. Também tu trouxe, né? Essa questão da anatomia. Tem várias situações que vão estar impactando. Então, sempre é quali quanti. E pensar também que tem outros sinais, né? Esse bebê está urinando. Quantas fraldas ele está sendo trocadas de urina durante o dia? Né? Ele está ganhando peso? Ele tem um tônus?
Outros sinais que a gente vai ver, não só o tempo. Por que a gente traz muito essa questão do tempo? Existem alguns aplicativos de controle de tempo de amamentação, que são uma neura. Se vocês pegarem alguma mulher usando esse aplicativo, ela vai dizer, ele mamou tantos minutos em tal seio, isso está bom, isso tá... Calma, não é isso. Não é o tempo que vai determinar isso. Exato. Eu tenho uma pergunta também. Não sei até se foi falado, talvez eu perdi. Porque eu sempre fui orientada e aprendi assim também, que a gente deve iniciar numa mama, terminar na outra, e na próxima mamada, iniciar naquela que terminou. Existe essa orientação ainda? É que não? depende. Depende de que momento da amamentação que tá numa pojadura, tá num processo de engurgitamento mamário. Então, o que tá influenciando realmente, sabe? Se a gente for pensar ali no qual e quant, né? Então, eu ofereci em torno de uns 10, 15 minutos de um seio. Eu vou fazer essa troca do peito. O bebê ele já tá mais alimentado, ele já comeu melhor ali, e às vezes ele já tá um pouco mais sonolento, e às vezes vai fazer uma sucção efetiva mesmo de uns 5 minutos. Então, esse seio, ele não foi tão estimulado. Então, daqui 1 hora, 2 horas, depende muito de livre demanda mesmo, talvez aquele seio ali, sim, esteja mais cheio e que precise realmente iniciar por ali. É interessante observar, sentir o peito, mas só que o que tem que tomar o cuidado? Se eu só ficar iniciando sempre no seio direito, talvez o meu seio direito vai estar sempre produzindo mais leite, porque é o leite que está sendo, o peito que está sendo mais estimulado. Então, fazer esse rodízio é interessante. E até pensando no bebê, na composição como um todo, na anatomia e desenvolvimento dele, é interessante, sim, que a gente consiga oferecer uma posição tradicional ou invertida no seio direito e no seio esquerdo. Quando o bebê ele começa a ter preferência por um seio, que é algo que às vezes acontece com frequência, a gente precisa avaliar esse bebê como um todo. Ele está tendo alguma função dele anatômica que precisa ser olhada, e que a gente usa de maneira transitória, sim, às vezes, fazer a posição tradicional num seio e a invertida do outro para ele continuar na mesma posição e a gente garantir um bom esvaziamento até a gente realmente passar por uma consulta e avaliar e ver essas outras situações, né? Mas o ideal, assim, no mundo ideal é que realmente consiga fazer ou a posição tradicional nos 2 seios ou invertida nos 2 seios para ele realmente fazer essa lateralização, né? Essa movimentação dele Vou pegar um outro gancho aí da tua fala. Uma outra afirmação. O bebê deve ser amamentado a cada 3 horas. Tem que ter uma parte extra. Posso falar, Su? Posso falar? Então, eu acho que pegando bem o gancho que a Su falou das eliminações, várias vezes me veio isso em alguns comentários. Exato. Assim, a gente foca muito quando a gente está orientando gestante que elas têm que saber quantidade de xixi e cocô. E principalmente ali no início, e quando tu me fala 24 horas sem mamar, me dá até arrepios, porque obviamente esse bebê não está fazendo xixi, muito menos cocô, mecônio, né? Então a eliminação é a primeira, porque se a gente for pensar em cronologia, teoricamente o bebê nasceu, ficou ali 24, 48 horas na maternidade. A unidade de saúde, né? Ele vai ter uma consulta com o médico ou enfermeiro do centro de saúde lá pelo 7º, 10º dia. Até lá, se o processo da amamentação não estiver acontecendo, esse bebê vai chegar com certeza quase desidratado ou com um processo de hipoglicemia. E é óbvio que dentro da casa daquela família não tem uma balança, não tem um aparelho. E o que ele precisa, o que a família precisa estar consciente, estar vendo? Xixi e cocô. E automaticamente sempre vai parar primeiro o cocô, porque precisa de ter um volume adequado, para depois parar o xixi. E, assim, é muito comum de a gente... lá na Poli já aconteceu, e adora acontecer sexta-feira à tarde. Se tem uma atração por esses casos, é sexta-feira à tarde acontecer. Chega lá a mãe num processo de apojadura, a mama explodindo e o bebê há 12 horas sem fazer xixi. A minha consulta já começa perguntando, o bebê tá fazendo xixi?
porque é para eu realmente ter uma noção de gravidade do que eu preciso fazer, né? Então, pensando nas 3 horas, a gente precisa, sim, estabelecer que o bebê precisa mamar até 3 horas, pensando nas eliminações dele. Lógico, com o desenvolvimento, ele ganhou... todo bebê que nasce vai perder um peso, né? Esperado ali até ser os 10% num processo de cesárea, 7% no vaginal. Contudo, até ele ganhar o peso do nascimento, depois disso, ele pode, sim, passar, às vezes, de mais tempo sem mamar, se estamos garantindo um processo de amamentação adequado. Então, depende. Isso, né? Até porque essa mãe, ela precisa dormir. Exato. Até das 3 horas é interessante que eu costumo muito dizer. Assim, passar de 3 em 3 horas durante o dia, mas à noite pode chegar até 4 horas pensando nessa questão da... Em geral... não que seja, né? Em geral, o primeiro intervalo maior que a criança faz é à noite. Exato. Não, eu falo porque a menina ficava 1 hora mamando. Daí, no meio da madrugada. Era maravilhoso. Eu vejo mais essa pergunta como sendo... Por exemplo, se viesse para mim assim... eu não poderia dar antes das 3 horas, entende? Porque eu sou pela livre demanda, mas não deixar extrapolar o tempo, óbvio, né? Eu, inclusive, assim, nunca deixei bem pequenininho dormir mais de 7 horas sem mamar. Nunca, depois, né, do prazo. Então, a livre demanda para mim é essa, não extrapolar o tempo. Pode ser menos. De meia hora, ele quer? Vai. Meia hora. Né? E vai indo, né? Não tem um fixo. Perfeito. A livre demanda é isso. E é importante de salientar, porque, realmente, com essa mistura entre a amamentação e o uso de fórmula, é muito comum. A fórmula, que é um volume, uma quantidade de caloria específica, se tem esse tempo, de 3 em 3 horas. E a amamentação é livre demanda. O estômago do bebê e o esforço que ele faz é diferente. É o que vai colocar isso. E é muito interessante falar isso, porque, assim, por mais que a gente frise, eu já tive vó vindo falar comigo no consultório e dizer, Raquel, por favor, reforça para minha filha o que é livre demanda. Eu achei tão lindo, né? Porque normalmente é ao contrário. Mas a avó trazendo e dizendo, ela está controlando demanda. Ela não está fazendo livre demanda, ela está obedecendo as 3 em 3 horas. Então, eu tive que trazer isso na próxima consulta. O que ela considerava livre demanda? Ela, 3 em 3 horas? Ué, não demanda... Não lembro nem o que ela falou, né? Mas ela usou de uma expressão tão fácil. Mas é claro que eu dou livre demanda. Mas como tu faz de 3 em 3 horas? Eu amamentei e muitas vezes eu tinha, numa certa época lá no início, a cada 2 horas é o que me foi orientado. E eu tinha consultório ao lado de casa, já fiz tudo programado para conciliar o trabalho, né? Enfim, eu sabia que meu filho era tão assim, tinha uma sincronia tão perfeita entre eu e meu filho que eu sabia que ele tinha acordado, dava certo, assim, sabe? Eu sentia como se aqui, estava doído. Se eu fizesse aqui, já saía leite ali, sabe? Aí eu corria lá dentro, se eu estivesse sem paciente, eu corria lá, e ele estava acordando, dava de eu trocar a fraldinha e amamentar de acordo como orientado, né? Então, a minha dúvida é essa, se pode ser um sinal, não dá para se generalizar, eu acho que não, né? Mas dá para a mãe ter como um sinal isso de tipo, tá cheio, meu peito está cheio, tem que esvaziar, vamos supor, né? Como que eu posso te dizer? É que o corpo realmente responde, a gente sente a descida do leite, né? Então, realmente pode ser um dos sinais. Mas um exemplo que eu gosto sempre de trazer da livre demanda é o bebê já mais com 1 mês, 2 meses mais ou menos, ele vai acordar, ele vai mamar ali pelo umas 6, 7 horas. Ele vai ficar acordado, porque ele já tem uma necessidade, ele já fica um pouquinho mais acordado. E muitas vezes ele brincou, interagiu, e isso vai ter dado em torno de 1 hora e ele vai querer o peito de novo. Mas ele quer o peito para dormir.
Então, isso é a livre demanda. É a gente observar em que momento que aquele bebê está. Ele vai fazer provavelmente uma mamada mais curta, porque ele só quer mamar para conseguir adormecer. Então, ter esse cuidado também, assim, tem vários sinais, né, que tem que ser observado tanto na mulher quanto na criança, para saber realmente, né? Ele dá sinais de sono, a gente fala muito dos sinais de sono também, né? Então, esse bebê, como que tu vai saber se está na hora de ele dormir ou não? Ele começa a coçar, ele começa a bocejar, e que ali muitas vezes está associado ao aleitamento. E tá tudo bem, isso não é ruim. E à medida que eles vão crescendo, também eles vão fazendo intervalos. Então, entram numa rotina, né? Que mesmo que a gente não controle horários, eles vão entrando numa certa rotina. Quando são menorzinhos, menor. Uma curiosidade, vocês lembram do tamanho do estômago de um bebê recém-nascido? Eu não vou dar pista. É o tamanho de uma cereja. Depois de alguns dias, fica do tamanho de uma noz. Então, assim, é muito pequenininho. A gente pensa na quantidade. Se a gente dá fórmula, normalmente numa quantidade maior do que isso, ele vai ter, além da capacidade de digerir, né, esse leite ser diferente, o volume vai ser muito maior do que ele tem a capacidade e fica aquele efeito de uma feijoada, realmente. Por isso que acaba tendo um intervalo maior para a alimentação. Gente, eu queria agradecer a todas, mas eu vou ter que sair agora, tá? Foi muito bom, espero encontrá-las novamente, tá? É muita coisa para a gente aprender, a gente não para, né? Mas eu realmente tenho que sair, porque depois eu tenho horário e não vou conseguir chegar a tempo, tá bom? Obrigada, tá? Por todas, prazer em conhecer todas, tá bom? Beijo em todas. Foi um prazer. Muito obrigada mesmo pela... Vou selecionar algumas aqui. Bebidas alcoólicas aumentam a produção do leite. Mamar o zibia. Uma cervejinha preta, né? Mito. Amamentar previne o câncer de mama. Não só o câncer de mama, como tem vários benefícios para a mulher que amamenta também, né? Redução de várias outras doenças, de diabetes, tanto para a criança quanto para a mulher no futuro. E eu acho que já dá até para incluir essa, né? Que ajuda na recuperação do pós-parto. Pós-parto, a recuperação do peso, né? A sucção faz a liberação dos hormônios que vão fazer a ejeção do leite e vão fazer a contração do útero para diminuir o sangramento também no pós-parto. Até a descida do leite é necessário oferecer leite artificial. Quanto tempo leva a pojadura? Eu acho que depende do tipo de parto, né? Eu sei porque, infelizmente, os meus 2 foram cesárea. Eu não sei o que é contração, não sei o que é dilatação, nada. Tem um defeito aí que, né? E demorou em torno de 14, 16 horas, mais ou menos. Acho que é isso que eu lembro. Em geral, no parto normal, 24, né? A cesárea é 72. Às vezes, para ter esse processo completo. Mais tempo. Eu até ia te dizer, tu foi bem. E aí, foi rápido, o que aconteceu da até Vitória, com a Carol, dos né? meninos, não lembro. Já sai da maternidade com a fórmula. Né? E demora para acontecer todo o processo. Eu queria fazer uma colocação que eu achei muito legal. Agora a Jaque falou sobre parto cesárea, de tirar a nomenclatura de parto normal e passar o vaginal. Eu não tive parto vaginal, então o meu não foi normal. Né? E como pesa cada frasezinha que é falada em um momento específico para a mãe, como pesa, né? Sim. E falo por ter vivido isso, né? Então, acho que eu consigo sentir realmente essa questão, assim, já me emocionei muito em alguns momentos por me questionar, né? Por ter ido. Mas é interessante que o quanto dá para ter uma cesárea humanizada. Então,
também desmistificar isso, né? Que é possível sim, e é através de uma cesárea também pode ter golden hour. O que é a golden hour, né? É essa primeira hora depois do nascimento do bebê fazer pele a pele. E, mais uma vez, a importância de todos os profissionais estarem envolvidos, seja na cesárea, seja no parto vaginal. Para vocês terem noção de como impacta, o anestesista ele tem que ser parceiro, porque até o eletrodo que é colocado nessa mulher pode ser reajustado, colocado aqui atrás. O braço dela, onde tem o esfígmo, não precisa estar preso. Ela pode, sim, fazer um movimento, quando ele vai aferir, orienta ela. Ela não está fazendo nada que perca a consciência dela. Então, ela tem essa condição. E eu trabalhei com uma colega obstetra e que me chamou muita atenção, que há poucos meses atrás ela teve a coragem, depois de 1 ano, de falar sobre o processo de parto dela. Ela não entrou em trabalho de parto, mas ela foi para uma cesárea e, estranhamente, ao invés de ela receber só uma RAC, ela foi sedada. Obstetra, gente, profissional de saúde, numa clínica particular, numa maternidade particular de Florianópolis. Em Florianópolis, não foi lá no interior. E ela foi sedada. Então, no momento do parto, ela não lembra de absolutamente nada, porque ela estava sedada. E nem o obstetra dela, que era o obstetra que estava acompanhando, percebeu isso. O que aconteceu? Ela escolheu todo mundo. Obviamente, o anestesista do momento, ela não escolhe, que não é uma coisa que a gente pensa. E o anestesista, por algum motivo, sei lá qual, ninguém consegue entender, ele sedou ela. Não foi só uma RAC. E ela era médica. Ela é médica, né? Então, assim, tu imagina, se ela, que estava com uma equipe, que o obstetra foi ela que escolheu, a enfermeira obstetra ela escolheu, ela foi sedada. Então, assim, o quanto a gente precisa trabalhar sobre isso, né? Então, ela pensou numa cesárea humanizada e um único colega conseguiu dificultar. Ela teve, ainda bem que ela teve sorte, ela teve bastante orientação da amamentação e ela realmente conseguiu. Ela não teve a golden hour, por um motivo óbvio, mas ela conseguiu sim passar. Mas essa golden hour está muito envolvida no processo da amamentação. Isso vai ser um dos fatores que podem contribuir. Nossa, eu sempre atrasada, né? Mas vamos lá. Na questão anterior, falasse da bebida, né? Eu quero fazer uma pergunta em relação à medicação, né? Se tem essa orientação, ou olha, demorou muito para descer, vamos entrar com uma medicação. Em relação a medicações e amamentação, a gente tem, primeira coisa importante da gente saber, a gente tem medicações que podem ser utilizadas e medicações que não podem ser utilizadas, né? Medicações que são contraindicadas, medicações que são não recomendadas e outras que são livres. Todo profissional deve ter acesso, deve consultar, se ele tem qualquer tipo de dúvida, os manuais que tem disponíveis na rede, né, na internet, que tem todas essas orientações. Porque uma das grandes coisas que a gente vê também é dizendo, eu tive que parar de amamentar porque precisei usar um antibiótico, porque precisei usar um remédio. Tem coisas e coisas ali, né? Em relação ao estímulo da amamentação com medicação, atualmente a gente não recomenda o uso rotineiro, porque elas têm efeitos também colaterais que vão prejudicar tanto a criança quanto a mãe. Eu esqueci agora de um nome de uma que foi utilizada muito anos atrás, o Equilide, que é uma medicação, né, de nível central para a mulher, que tinha como efeito colateral o aumento da produção do leite. E o que se viu com o passar do tempo? Que as crianças tinham alterações neurológicas por causa do uso dessa medicação. Então, eu lembro do Plasio. Cuidado. Do Plasio. É que, na verdade, não existe no mundo nenhuma medicação específica para aumentar a produção de leite, né? Tudo é off-label, né? Então, é feito para alguma coisa e o efeito colateral é isso. Mas o que acontece para conseguir aumentar a prolactina? Tem que diminuir a dopamina. E esse que é o grande desafio, né? Então, às vezes a gente está lidando com uma mulher que já tem um cansaço importante e a gente vai ali e dá uma medicação para baixar ainda mais a dopamina dela. Então, o uso tem que ser bem criterioso.
Lógico que quando a gente tem uma situação clínica envolvida da mulher como um todo, por isso precisa consultar, precisa passar por uma avaliação, para se avaliar todos esses riscos, né? Mas existe uma possibilidade em alguns casos, em algumas situações, de usar, e daí não se usa mais o Plasil por passar a barreira hematoencefálica, se usa muito a domperidona. É isso, né? Mas também com uso com cuidado, né? A domperidona, ela também acaba atuando no risco cardíaco, então ela pode alterar o eletro. Então, o certo mesmo seria realmente fazer um eletro. Isso me corrige se estiver errado e complementa, tá? Fazer até um eletro de rotina para ver se essa mulher está apta para poder usar, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, né, com as indicações dos amigos que usaram, né, qualquer tipo de medicação ou substância, porque foi boa para isso, para aquilo, para a gente ter avaliação individual de cada dupla, cada mãe, cada bebê. Se o bebê tem uma cardiopatia, ela não vai poder usar a domperidona, que também vai ter a ação sobre esse bebê, né? Então, tudo isso a gente vai precisar ver. Então, no geral, a gente não recomenda o uso de medicamentos. E um cuidado importante que... Nossa, fugiu. Me fugiu. Tá, daqui a pouco vem. Fugiu. Vamos para a próxima. Eu acho que pelo horário, né? A gente vai... Já são 12:10. Então, passo para a Jaque. Eu acho que a gente, né, poderia ficar nesse... Cada mito, cada dessas afirmações que elas trouxeram gera vários questionamentos e aprendizagens, né? E teria muito mais, mas a gente pode fazer uma segunda gravação, um segundo momento, fazer uma gravação, que eu acho que isso é legal, divulgar isso, né? Esses questionamentos, essas afirmações. Mas hoje, né, a gente tem que encerrar a nossa roda de conversa aqui, que foi excelente, né? Nós não tivemos só esclarecimentos, né? Nós tivemos depoimentos também aqui de mães, de avós, né? De médicas, de quem trabalhou com isso, de quem já ajudou alguém, né, orientando, ajudando, e a gente pôde perceber principalmente a questão do acolhimento, a importância do acolhimento para esta mãe, né? Então, acho que isso foi o que mais a gente conversou hoje, foi a questão, né, de acolher esta mãe, não criticar, né? E muitas aqui passaram por isso, né? Eu tive críticas. Eu tive amiga fono que falou: como que você não amamentou? Dói. E já que também falo para ti que eu não sei o que é trabalho de parto, eu não tive muita opção, né? Os dois estavam também sentados. Se o primeiro tivesse encaixadinho, eu até tentava um parto normal, mas normal não, desculpa, vaginal. Mas como os dois estavam sentados, só estourou a bolsa, não tive trabalho de parto, tá tudo certo também. Eles nasceram. Eu tive o pior dos dois mundos. Eu entrei em trabalho de parto das duas e precisei de cesárea das duas. Quando eu, com 4 meses, que eu descobri que eram gêmeas. E eu já tinha conversado com o médico, né, antes, que eu queria o parto vaginal. Quando ele falou que era gêmeos, ele falou assim: você vai querer continuar com parto vaginal? Eu falei: sim. Então, por favor, procure outro médico. Porque eu não faço parto gemelar vaginal. Aí eu não... Quer dizer, você já tinha toda a confiança e ele pôs medo, né? Aí depois também as circunstâncias, eu acho que se eu tivesse chegado lá nascendo é uma coisa, mas como eu fui numa consulta e ele falou: estão em sofrimento, é hoje e pronto. Falei: vamos e pronto, né? Mas eu acho que essa questão das críticas, né, que a gente viu o quanto é ruim, e a importância da rede solidária, né? Da rede solidária,
que cada uma pense, né, nessa questão. O que eu posso fazer? Né? Olhar feio? Não. Abraçar? É isso que eu posso? Então, às vezes é melhor calar a boca e dar um abraço. Adriana? Eu também quero agradecer a presença de todos, a participação. Foi sucesso esse nosso encontro, né? E, se possível, a gente possa repetir futuramente, se quiserem, né, Jaque? Então, é isso, tá? Um bom dia para todas e muito obrigada.